Ponto. Bom, então vamos lá. Primeiramente, shalom, shalom para todo mundo. Estamos aqui agora, né, fazendo esse vídeo, né, fazendo essa gravação, eu e o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. Shalom, shalom. Então, a ideia aqui, pessoal, é fazer um vídeo bem direto, tá? Bem direcionado à nossa Kehilá, tá? A nossa Kehilá Hadesha Menu, para a gente tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos que sempre são pontos de dúvida quando a gente chega próximos aí nas vésperas de Yom Kippur, quando inicia o jejum, né? E esse jejum às vezes causa bastante dúvida: o que que eu posso comer, o que que eu não posso comer, o que que eu posso vestir, o que que eu não posso vestir, né? Quais são os meus hábitos, o que que eu tenho que tirar, né? Então a gente vai tentar tirar bastante dúvidas aí de vocês, né? Para que amanhã, né? Eu tô falando, hoje é dia 30, né? Amanhã, no caso, seria o dia 1º. Hoje é véspera, véspera da véspera, né? E amanhã seria o Isso. dia ao pôr do sol, no dia 1º de julho de 2025, e inicia o Yom Kippur ao pôr do sol, ok? Então vamos lá. Primeiramente, Alexandre, explica para a gente aí, de maneira sucinta, é, Yom Kippur, né? O mandamento da Torá, ele diz que qual é a prescrição exata do mandamento da Torá? Ele pede que afligemos nossas almas, né? O pedido Afligir é a que alma. haja uma aflição de nossas almas, para trazer esse arrependimento, para trazer, para mudar esse decreto, porque é um dia onde o decreto que foi feito em Rosh Hashanah, ele é selado. Então, a maneira de afligir a alma, a Torá ela não especifica, ela não deixa isso claro, né? Uhum. De como essa alma será afligida. Então, ao longo dos anos, os sábios eles foram trabalhando essas aflições e chegou-se a um entendimento, né? De cinco aflições que a alma do que seria essa aflição de alma. A primeira é não comer e não beber, ou seja, é o tanit, o dibur, né? O tanit Uhum. que é o jejum, né? Não comer e não beber. Essa é uma questão que tem criado ao longo do tempo muitos problemas, porque muitas pessoas vêm da igreja e têm a ideia de que o jejum que é feito nas igrejas é o jejum bíblico, né? Que é o É. jejum onde é, não se come, mas se bebe água, né? Não se come, mas se faz jejum de chocolate, de batata frita, de refrigerante. Então, Acaba confundindo com votos, né? exatamente, Né? Acha né? que o jejum, vou fazer um jejum de chocolate. Então, isso não é um jejum, isso é um voto, né? Que Pode ser um também voto. é bíblico, né? Que é válido também para outros aspectos que não tem nada a ver com a aflição da alma, correto? Exatamente, exatamente. Isso é mais uma abstenção, como Daniel fez ali em Daniel, né? E ele fez ali uma abstenção dos alimentos do rei. Correto. Continuou comendo e bebendo, não vinho e não o alimento do rei, mas continuou bebendo água e comendo legumes, isso está escrito na Bíblia, Então, né? como Então, maneira de um dentro voto, né? Para isso, alcançar uma graça, para alcançar exatamente, algo, né? Ou para se lembrar de estar em oração sempre que ele tem a necessidade daquilo que ele restringiu, ele lembra que ele tem uma missão, algo pelo que ele precisa entrar em intercessão, e aí ele entra em intercessão graças a essa vontade de satisfazer uma necessidade física, biológica, enfim. Correto? exatamente, perfeito. Então, primeiro ponto das aflições específicas, não comer e não beber, né? Não lavar-se. Então, essa questão de lavar-se é uma coisa que eu fui até questionado sábado sobre isso, sobre a questão de escovar os dentes pela manhã. Então, o que é que se costuma fazer na questão do lavar-se no Yom Kippur, né? Ô, Costuma-se, Alexandre, eu acho melhor a gente falar os 5 tipos e depois a gente volta para o primeiro e vai detalhando. O que que você acha? pode ser,
Pode ser. Vamos lá? Então, Então, o se a gente segundo falou seria primeiro, só resumindo, né? O primeiro, jejum de água e comida, né? Jejum total. exatamente. O Depois, não segundo, lavar-se, não né? lavar-se. E aí engloba várias Exatamente. coisas que nós vamos falar aqui. O terceiro é não se untar, ou seja, usar perfume, Uhum, creme, né? Esse tipo de coisa. certo. O quarto é não usar sapatos e nenhum utensílio Couro, de sim. couro, né? E o quinto é não ter relações conjugais. Isso seria as 5 aflições específicas da alma, entendida pelos sábios ao longo dos tempos. Ótimo. Muito legal. Então, eu acho que agora a gente pode dar uma detalhada, né? Sempre lembrando, né? A gente vai falar sobre isso amanhã, lá na manhã e ao longo da quinta-feira também, nós vamos falar, a gente vai passar praticamente o dia todo ali junto, afligindo nossas almas juntos, né? Então, falando que o foco principal, né, é afligir a alma, mas em prol de quê? Né? Não é afligir a alma por afligir, né? A gente vai afligir a alma por um propósito, né? Por um propósito coletivo que é o perdão e o arrependimento, né? Ou o Exatamente. arrependimento e o perdão, né? E vamos nos arrepender, lógico, pela nossa vida, pelos nossos atos primeiro, né? E também pelos atos coletivos. Então, nós temos uma cartilha de arrependimentos, né? É o arrependimento vicário, né? Por coisa que você não fez, mas você se arrepende como nação, né? E aí são vários níveis, né? Várias camadas de nação, né? Da sua família, né? Aí abrange ali para sua comunidade, para o seu município, para o seu estado, para o seu Exato. país, né? E por toda a humanidade, chega até o fato de toda a humanidade, né? Então, é o objetivo principal de estarmos afligindo a alma, tá? Mas isso nós vamos falar bastante lá na hora, e a gente queria mais tirar dúvidas sobre esses 5 pontos de aflição. Então, o primeiro deles, jejum, talvez o mais polêmico, o mais difícil, né? Que a gente talvez recebe mais dúvidas, né? Então, vamos lá. É, Jejum de água, qualquer tipo de alimentação, começando ao pôr do sol de amanhã, do dia primeiro, né? E vai Exato. até o fim do pôr do sol do dia seguinte, correto? O que totaliza mais ou menos 25 horas, é isso? Exato. Certo. E nesse momento, né, é um momento de cortar a alimentação, cortar a hidratação, né, e entrar num processo de aflição da alma, né? É, Nesse processo, Alexandre, quem você acha assim que está apto ou inapto, né? Qual é o principal fator que vai destinar, que vai dizer que a pessoa está apto ou inapto para iniciar um jejum desse? Se ela é saudável ou não. Esse é o principal pré-requisito para cumprir o jejum de Yom Kippur. A pessoa precisa estar gozando de boa saúde, Boa né? saúde. Boa saúde. E É levar pessoa. o princípio, né, da prioridade, né, que é o Pikuah Exatamente. Nefesh, né? Ficou a nefesh, né? Preservação da alma. Pessoas com problemas de saúde, pessoas que tomam remédio controlado, mulheres grávidas, mulheres lactantes, mulheres amamentando, devem evitar. Uhum. Não, muito bem. Então, se a gente tem como um princípio Pikuah Nefesh, né, que é né, a preservação, a prioridade à vida, né, a saúde, então a gente tem que ter esse conceito em mente, né? Ah, é porque eu quero fazer, porque é muito bom, porque é um momento de eu me juntar, querer lá. Ok, faça uma reflexão de como está a sua saúde para ver se você está apto realmente, né? Então a gente sabe que tem algumas Exatamente. questões clínicas, né, que não são aconselháveis, que isso pode causar alguma certa complicação, né? Então, Exato. pessoas com problema de pressão, né, pressão baixa, por exemplo, né, e precisa estar se alimentando sempre para manter uma regularidade na pressão, não é aconselhável, né? Porque pode passar mal, pode desmaiar, né? Pode ter uma queda de pressão brusca, né? Pessoas que têm diabetes, por exemplo.
né? Também não pode ficar muito tempo sem se alimentar, porque ele começa a dar oscilação de hipoglicemia também, isso pode causar um problema, né? Como o Alexandre também já comentou, né? Mulheres grávidas, né? Não deve fazer. E mulheres que estão amamentando também não, né? Porque precisando gerar nutrientes para o bebê. Não Exato. devem fazer, né? Quem também não deve fazer? Pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento, né? Algum tipo de Exato. tratamento que requer cuidados e alimentação constante, né? É alimentação regrada e constante, né? Essas pessoas também não devem fazer o jejum. Mais alguma coisa? Mais algum? Todas aquelas pessoas os idosos também, idosos, se gozarem de boa saúde, podem fazer, não tem problema nenhum. Mas se tiverem debilitados com algum problema, é preferível que não se faça. Certo. Agora, aquela pessoa que é totalmente saudável, suas taxas, não faz tratamento, não toma remédio controlado, essa pessoa iniciou o jejum de água e alimento. Passaram-se 17 horas e ela começou a passar mal, começou a cair pressão, começou a. Vale a pena continuar, forçar? Não, ela deve encerrar imediatamente, né? A ideia de Yom Kippur não é que seja um malefício, né? Mas que a gente possa afligir a nossa alma, não para tirá-la do nosso corpo, né? Não Correto, para chegar a correto. passar mal, desmaiar, ir para um hospital. Isso aí vai tirar todo o princípio É, acho do que quando o encontro. afligir da alma começa a passar por uma prejudicar, aí você entra no picuar nefes, né? Exatamente. Você entra já, inclusive você entra, você passa a entrar numa como é que eu posso dizer? Você começa a entrar, se você está passando do seu limite, você começa a entrar numa transgressão de Torá. Exato, exato. Porque assim, trazendo um pouco para a parte biológica, né? Toda atividade que se faz em jejum, por exemplo, tem pessoas que fazem uns treinos, né, em jejum. Acorda cedo, não come Intermitente, nada, né? né, não come nada e vai para a academia fazer um treino, às vezes até um treino pesado, né? O que que o organismo entende, né? O organismo, ele vai recrutar, o que que ele quer fazer? Ele quer perder gordura, né? Ele quer perder, consumir gordura que é energia acumulada no corpo, né? Aí o organismo Isso. entende que ele não tem energia e ele recruta, né? As gorduras para serem queimadas e fornecer energia mais rápido para o corpo se manter acordado, né? Se manter Isso. funcionando. No caso de um jejum onde você está conectado, né, mentalmente, em oração, né, e fazendo com que sua mente funcione muito, porque quando você está ali intercedendo, orando, né, e afligindo sua alma, sua mente está a 1000 por hora. Então, o seu corpo vai entender que você precisa, né, que você está em jejum e vai, pelo fato de estar em jejum, ele vai concentrar naquilo que você precisa, né? Ou seja, a energia que o seu cérebro consome, né? Exato. Mas se você chegar a um limite de que essa energia acaba, né, o seu corpo, por segurança, né, ele vai começar a cortar algumas funções suas. Então, se você chegar nesse momento, não é aconselhável. Para imediatamente, porque o Exatamente. corpo está Escureceu a falando que ele vista não ali, aguenta. O corpo escureceu está a dizendo, vista. é isso, exatamente. Escureceu a vista, tontura, né, náuseas sabe, o mundo começa a girar, né? É o corpo dando sinais e cortando algumas funções suas para poder preservar o corpo. Então, se o corpo, seu próprio cérebro viu isso e está tentando preservar, é porque você já está transgredindo, né? O Pekua Nefesh, né? Então vale a Exatamente. pena você parar imediatamente o seu jejum. Então a gente tem que estar bem atento a essa linha tênue para a gente não atravessar, Exato, exato. né? Né? Fazer de maneira preparada, né? Se prepare, né? Assim, a gente que faz todo ano não tem problema, né? A gente está um pouco acostumado, né? Com algumas coisas, né? Exato. E tem Às vezes, outros jejuns que a às gente vezes não é faz, nem né? falta de comida, não é nem fome, né? Às vezes a desidratação acaba dando dor de cabeça, acaba, né? Te dando Verdade.
mais sentido. Pessoas que tomam muito café, ficar 25 horas sem tomar café pode ter dor de cabeça, porque é uma substância que vai estar em falta no corpo, né? Exato. É. E aí, Alexandre, a pessoa teve uma dor de cabeça, mas não precisa parar, né? Ele pode tomar um analgésico e continuar? Pode sim. Deve tomar um analgésico, sentir uma dor de cabeça ali, ver que não dá para segurar essa dor, então vamos tomar, para, toma, tem ali, põe um dedo de água, né? Toma o analgésico ou qualquer É, outro uma remédio que for quantidadezinha de necessário água tomar. suficiente para você poder empurrar o remédio, um dedinho de água no copo. Não é Exato, suficiente para hidratar o seu corpo todo e acabar com o seu jejum, né? Mas vai ajudar a exatamente, empurrar o remédio e você, né, acaba passando por essa dor e tal e continua ali focado no que está fazendo. Sempre exatamente, prestando atenção se o corpo está mandando você parar, exatamente. não é mesmo? Ah, legal. Então eu acho que essa parte do jejum, faltou falar alguma coisa? Tem, anotou Não, aí alguma coisa? Eu acho que a gente não, tá, falou tudo, né? exato. Né? Tem a questão também de lavar-se, né? Que eu Entra na recebi essas. segunda aflição, né? Que você falou. Isso. Questão de lavar-se, de se untar, que já pode falar da 2 e da 3 juntas, né? Isso. Lavar-se e untar-se. Untar-se é o uso de cosméticos, perfumes, e lavar-se pela manhã. O que é passado? Existem duas alarrotes. As alarrotes mais antigas, elas são bem pesadas. Elas vão falar que não pode fazer nada, não pode escovar dente, não pode fazer nada. Essa é a alahá mais antiga que existe, que é o Código de Lei Judaico chamado Shulchan Aruch. Mas as Certo. alahot mais atuais, né? As alahot mais atuais, o Rabino Moshe Feinstein, que escreveu muitas alahot, o Rabino Yosef Ovadia também escreveu muitas alahot, eles já mudam esse conceito, eles já entendem que pelo fato da gente pronunciar o nome de Hashem em todo o Yom Kippur, a gente pode, um pouco de água e um pouco de creme dental, escovar o dente. Pelo menos o dente, Sim. sabe? Sim. Pelo menos a boca Exatamente. não assim muita água nem engolir nada, mas É, limpar, fazer uma limpeza, porque ali você vai lidar com outras pessoas, você vai falar o nome de Hashem várias vezes ali nas orações. Então essas alahot mais atuais, elas dão suavizada, né, nessa questão. exatamente, né? E eu E é que procuro você sempre falou também, orientar né? através Você vai delas. fazer, a gente vai estar ali fazendo uma liturgia com várias orações, e são orações muito santas, né? E a gente vai estar ali declarando, falando o nome do Eterno várias vezes, né? E não é, não é Apropriado. aconselhável, não é esperado que a gente esteja com, assim, com um hálito ruim, podridão na boca, né? Então, né, porque se a gente não faz a higiene bucal, principalmente, né, começa a gerar, né, toxinas dentro da boca, né, por conta das fontes de carbono que tem ali né, nos dentes, né? Então, e também por conta do jejum, né? Degradação de proteína, né? Gera corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, ele trazem também o mau hálito, né? Então, isso é comum em jejum, né? O hálito piorar. Então, é aconselhável sim que escove os dentes. Não vai aproveitar para beber um copo d'água, não, né? Você vai Exato, colocar um pouquinho de água na boca, fazer a sua higiene ali, cuspir e pronto, né? E aí você está exatamente. pronto para fazer a mesma coisa com os cosméticos, né? Perfume, né? Você usa isso 364 dias no ano, fazer um dia sem usar, né? Não vai te prejudicar tanto, né? Exatamente. O mesmo com banho, né? Vamos tomar um banho antes de iniciar, toma um bom banho, né? Como é um dia que você não vai trabalhar, não vai fazer atividade física, não vai fazer coisas com que vai fazer você suar, então é uma tendência de que você não fique, né? Com odor forte, né? Então, Exato. a gente vai passar lá o dia inteiro juntos no lugar com ar-condicionado, né? Então, não é uma tendência que você não passe né, por dificuldades com esse aspecto, correto? Exato. Exato. E por último aqui,
né? A gente fala aqui da quarta aflição, né? A questão do não Das usar couro, roupas, né? porque traz conforto, né? Então a gente evita o uso de carteira, cinto, sapato de couro, né? Para não ter tanto esse conforto, já que é uma aflição, né? E o quinto, relações conjugais. Isso aí a gente evita Uhum. também nesse período aí de 25 horas para os casados. Exato, exato. Não, perfeito. Bom, eu acho que a gente passou por tudo, né? Eu acho que para tirar dúvidas, eu acho que já tem 34 minutos aí de vídeo, eu acho que está suficiente, correto? Roupas brancas, né? É um Ah, é costume usar roupas verdade. brancas É, e claras. Tá? Eu não tenho camisa, eu não tenho roupa branca. Usa clara. Não tenho clara. Usa preta, usa cor que você tiver. O importante é que você esteja, né? né? Não é Não é, algo não é obrigatório, né? mandamento. É como É, se fosse uma coisa aconselhável, é né? É uma costume. tradição, é um costume, uma É, tradição, né? Que não é exato. nenhuma lei também. Exatamente. Exatamente. Então Muito bom. a gente colocou um cardápio para o dia de amanhã, né? Com comidas bem leves para quem quiser fazer. A gente colocou nos grupos, né? O João também Isso, colocou outras isso. informações, né? E aí quem tiver dúvida pode estar falando lá no grupo do discipulado, lá nos outros grupos, fazendo perguntas que a gente amanhã, ainda durante o dia, vai estar respondendo se tiver alguma dúvida. É. Então é bom fazer uma preparação ao longo do dia, né? Não fazer alimentação muito pesada, né? Porque eu vou ficar em jejum, então eu vou comer muita coisa, acaba comendo muita coisa gordurosa e pode ter uma disenteria, por exemplo, ao longo do seu jejum. Imagina, você está sem água e tem uma disenteria, você vai desidratar demais, né? É, E aí você exato. vai ser obrigado a largar o jejum antes. Então, comer comidas mais leves, né? É um momento bom de comer carboidrato. Então, o pessoal que acha que, não, vou comer muita proteína. Não, você, para ter bastante energia, ao longo do dia, é melhor comer carboidrato, principalmente se forem carboidratos bons, né? Carboidrato de batata doce, de macaxeira, de inhame, né? Fazer um jantar à base dessas coisas, né? É bom. Não come um pouco de proteína também, é aconselhável, né? Para poder balancear ali, um pouco de gordura também, para poder aconselhar, para poder ajudar no balanceamento aí da sua alimentação, da sua nutrição, mas não coma nada pesado, é o conselho que a gente dá. É isso mesmo. Perfeito. Então tá bom, vamos lá. Vamos encerrar aqui esse vídeo então. É, Amanhã nos vemos lá na Querrilá. Amanhã, não sei se você está assistindo esse vídeo na quarta-feira, hoje à noite, né? Mas se você está assistindo já agora de noite, é amanhã. Então, no dia primeiro, quarta-feira. Que horas mesmo que está marcado para a gente se encontrar amanhã? Eu creio que às 18. 18 horas, né? Às 18 horas. Lembrando que o jejum começa um pouco antes, né? Já vai começar na sua casa. Pôr do sol, é. O pôr do sol que o João mandou no grupo parece que é 15 para 5, é isso? Eu acredito. O pôr do sol em Recife está 17, 18, 17, 17, 19. É, 17, 18, 17, 19 é a hora que você começa o seu jejum. Então, você já exatamente. começa um pouco antes de ir para Querrilá, dependendo de onde você mora, né? Então, você vai planejando o seu tempo aí, para quando a gente chegar lá às 18, a gente já iniciar, né? Se hidrate bastante ao longo do dia, né? Se planeje para chegar lá às 18 horas a gente iniciar as liturgias, né? Vai ser lá Perdão, Alex. amanhã, no primeiro dia, serão liturgias mais curtas, né? Não vai muitas horas, mas na quinta-feira, sim, nós vamos passar Só uma boa pequena parte do jejum. correção. Está marcado para as 19 horas, não às 18. 19 horas. 19 Perdão, horas. então. Então, 19 Ok? horas. Então, lembrando que o seu jejum vai começar às 15h15, por exemplo, né? Então, você Exato. já vai chegar lá com algum tempo, lá, pelo menos quase 2 horas de jejum, que você já vai estar. Então, se programe para, ao pôr do sol, você estar pronto para iniciar o seu jejum. Perfeito? Vamos encerrar, Feito. então. Vamos Então, pessoal, encerrar. nos vemos na quarta-feira, às 19 horas, lá na Querrilá, para a gente dar início ao nossa liturgia de Yom Kippur e desejo a todos aí um bom jejum.
Bom jejum, pessoal. Shalom, shalom. Shalom, 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 Alex. gente. Shalom, Alexandre.